A gente tem falado dessa questão de Jesus curar ao longo do mês. Jesus curar um povo, Jesus curar quem nós somos. E quando eu comecei a escrever a respeito do tema dessa noite, ele veio para curar a humanidade, eu acabei percebendo, talvez pela licença poética do título, que ele pode nos conduzir a um ato falho, a um entendimento falho, quando nós lemos Jesus veio para curar a humanidade. E é claro, tudo isso a partir da ressurreição. Como eu tenho dito, é a resposta para o mundo em busca de restauração. E eu quero falar um pouquinho sobre o que eu quero dizer com Jesus curar a humanidade, em cima do texto de Romanos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 21, que diz assim: Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, obrigado, viu, Jackson, e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça veio a justificação, que dá a vida a todos os homens, porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou até a morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, traz clareza ao nosso coração essa noite, a partir de um texto tão rebuscado, tão complexo, mas também que traz a simplicidade do seu reino, onde Paulo levanta o papel da graça e do seu amor pelas nossas vidas. Que o teu Espírito revele as verdades contidas nesse texto, além das palavras do pregador. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, seguinte, quando eu falo Jesus veio para curar a humanidade, a impressão que dá, o ato falho que isso causa, é achar que Jesus veio para curar toda a humanidade. Esse é o ato falho. Na verdade, quando eu quero dizer que Jesus veio para curar a humanidade, ele veio curar a nossa humanidade. Então, é diferente de toda a humanidade. Então, para eu entender, Jesus veio para curar a nossa humanidade, eu preciso entender que existe um modelo de humanidade ideal
E esse modelo de humanidade ideal, e de alguma forma ele se distanciou do seu caminho. Se os adolescentes estivessem aqui, à luz da aula que eu acabei de dar para eles lá em cima, esse modelo errou o alvo. Ele está indo numa direção contrária àquela que Jesus esperava. Entretanto, quando eu olho daqui para lá, a caminhada, talvez eu corra o mesmo risco de achar que a humanidade é simplesmente aquilo que representa a letra da música Imagine, de John Lennon, em que ela imagina não haver paraíso, que é fácil se você tentar, nenhum inferno abaixo dos céus, acima dos céus. Imagine que, se não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião. Também imagine todas as pessoas vivendo em paz. Existe, então, aos olhos da humanidade, de toda a humanidade, a perspectiva de viver um mundo que caminhe em paz por si somente. E hoje, no mundo, nós somos em torno de 8 bilhões de pessoas que tenha, de certa forma, alguma expectativa a respeito disso, de que nós vivamos um mundo melhor. E da onde vem isso? Se eu fosse usar aqui um texto muito conhecido de Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, onde ele diz que a humanidade, dentro da humanidade há uma saudade a respeito de Deus, uma saudade a respeito do reino de Deus, eu creio que esse inconsciente coletivo, essa forma que todo mundo usa para buscar uma relação com Deus, vem daí. Só que nós podemos estar entendendo que a humanidade vai melhorar a partir de um desejo pessoal e não de um molde original. Eu preciso entender que a humanidade, ela é o que é a partir de um molde original. E por isso, nós somos sempre convidados a olhar lá para o início, onde a Bíblia diz que a história da humanidade começou, que é lá no livro de Gênesis. Em especial, o capítulo 1, versículo 26, onde o texto diz assim: Então, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É interessante que nessa tradução você vai observar algo que não aparece em algumas traduções. Algumas traduções falam assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu gosto muito dessa tradução, porque ele fala que a humanidade foi criada para governar a criação. Nós somos criados de forma especial para governar a criação. Dominar é isso. Tem um texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, que ele discute justamente a ressurreição a partir daí. Será que os animais vão ressuscitar igual a gente? E ele diz que não, porque a ressurreição é uma característica humana, acontece através da humanidade. E Deus dá uma ordem clara à humanidade. Ele diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, ou à raça humana, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. O dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão perder a consciência de que é uma humanidade conforme a expectativa de Deus. Então, o que eu quero dizer até aqui, a humanidade, como ela deveria ser, é algo que Deus criou a partir da imagem e semelhança dele, para viver debaixo dos moldes de Deus. E ele falou, se vocês comerem, conhecerem a maldade, vocês vão perder a consciência do que é ser humano. Então não adianta, já desde aqui, achar que o ser humano bom é um ser humano a partir de uma música de um cantor, das poesias dos poetas, ou de uma filosofia humana. A humanidade ideal, ela foi criada a partir de Deus, para ser imagem e semelhança de Deus desde a sua origem, até que a humanidade ouve a voz da serpente, que questiona o próprio Deus diante dela, e diz assim, o que Deus disse se vocês comerem dessa árvore? Aí a mulher diz, certamente vocês morrerão. Aí a serpente fala, imagina, é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e a vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não é isso, ninguém vai morrer. É que Deus simplesmente não quer que vocês sejam como Ele.
E ao não ser como eles, vocês vão se tornar uma outra coisa melhor que ele, ou no minimamente igual a ele. E quando a mulher viu que essa árvore era boa para o alimento, atraente para os olhos e desejável para a vida dela, e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do fruto, comeu e deu ao marido. E a partir desse momento, há 3 alertas que nós precisamos trazer para a nossa vida essa noite. O primeiro alerta é o seguinte: nós sempre vamos perder a nossa humanidade, ou nos distanciarmos daquilo que Deus diz que nós somos como seres humanos, quando a necessidade de satisfazer a nossa vontade rompe a aliança que nós temos com Deus. Sempre vai acontecer isso. Quando a humanidade vê que a árvore é boa para se alimentar, é a forma que a Bíblia encontrou para dizer, quando a humanidade passou a olhar para o seu próprio umbigo, satisfazer a sua própria fome, os seus próprios desejos, eles se distanciaram da aliança que eles têm com Deus. E essa é a causa número 1 de nós perdermos a nossa humanidade. Essa é a causa número 1 de nos distanciarmos daquilo que Deus espera que sejamos como seres humanos. O segundo alerta é que nós perdemos a nossa humanidade quando a necessidade de aquilo que nos atrai nos faz abrir mão dos valores do reino de Deus. Lembra que o texto falou que o fruto foi atraente aos olhos? Cuidado com aquilo que te atrai. Porque aquilo que te atrai pode te afastar dos valores do reino de Deus. Pode te afastar dos valores que Deus tem para a sua vida. E se afastar, vai roubar de você a sua humanidade também. Não a humanidade que você quer ser, lembre, mas o que Deus diz que espera da gente como seres humanos. E em terceiro e último lugar, o terceiro alerta que esse texto nos traz é que nós perdemos a nossa humanidade quando a necessidade, prestem atenção, a necessidade de obtermos sabedoria distante do conhecimento de Deus rompe com a verdade de Deus. Até o apóstolo vai dizer que as pessoas hoje em dia têm coceira nos ouvidos buscando uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Mas às vezes a sabedoria que a gente busca em tantas coisas nos afasta do conhecimento de Deus. E isso vai fazer-nos romper com a nossa humanidade, e as consequências foram drásticas quando nós demos ouvido àquilo que a serpente disse que aconteceria. Deus nos expulsou do jardim do Éden. Nós saímos do ambiente perfeito. Nós somos, na verdade, uma humanidade perdida. Nós perdemos a nossa humanidade. Deus cria a humanidade dizendo, ser humano é isso. Nós escolhemos sermos seres humanos conforme os nossos desejos, com aquilo que nos atrai os olhos e conforme a nossa própria sabedoria. Deus nos expulsa do jardim do Éden e fala assim, não foi isso que eu planejei para vocês. Não são esses tipos de pessoas que eu quero que vocês sejam. E é por isso que Paulo, no versículo 12 do texto que nós estamos meditando essa noite, ele diz assim, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se tem algo que o pecado roubou da gente, foi a nossa humanidade. A nossa capacidade de sermos seres humanos da forma que Deus espera que sejamos. Se tem algo que o pecado roubou da gente, foi a capacidade que nós tínhamos de viver plenamente da forma que Deus sempre esperou que a gente vivesse. Felizes, num ambiente de paz plena e completa, sem crise, sem dor, sem guerra, sem luta, sem batalhas, sem DR dentro de casa, sem nada disso. E nós perdemos isso. Nós perdemos a nossa capacidade de sermos humanos, e essa é a frase da noite. Nós perdemos a capacidade de sermos humanos a partir daquilo que Deus diz ser um ser humano, porque nós quisemos ser do nosso jeito. E nisso Deus deu a lei para que nós possamos entender que nós realmente perdemos a nossa humanidade. E esse é o papel da lei, revelar quem nós somos. Existe muita gente, inclusive tem uma igreja aí que tem um nome, cujo a segunda parte do nome dela é o caminho dessa palavra, né? A gente tem vontade de olhar para a graça e a gente quer ignorar a lei. Mas a lei é quem revela quem nós somos.
Por isso que Paulo vai falar que de Adão até Moisés não havia lei. Havia já pecado, mas não havia lei. Porque quando Deus dá a lei à humanidade, a partir dos 10 mandamentos, ele começa a alinhar quem nós achamos que somos com aquilo que Deus espera que sejamos. Então o pessoal reclama, nossa, no Antigo Testamento Deus era bravo, Deus era brigão, Deus era um Deus diferente do Novo Testamento. Não tem nada de novo, não tem nada de diferente nisso. Aquela lei existiu e sempre existirá para mostrar para nós quem nós somos. E é o que Paulo diz aqui no versículo 13 e 14 do texto que nós estamos meditando essa noite. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Quem que vai dizer que eu sou pecador? A gente tem um probleminha. Eu tenho um probleminha. Nós sempre medimos a nossa bondade por quem a gente acha que é pior que a gente. Não é verdade? Eu não sou que nem aquele cara que estuprou a menina. Eu não sou que nem aquela mulher que é fofoqueira. Eu não sou que nem a vizinha fofoqueira. A gente sempre mede a nossa bondade porque a gente acha que é pior que a gente. A questão é que nós somos, diante de Deus, nós somos iguais a eles. Não tem diferença. Nós não gostamos de olhar para a nossa vida e nos medirmos a partir da realidade, de uma humanidade que foi perdida. Porque a gente olha sempre o pior, vem aquelas notícias horrorosas na televisão, e nós olhamos para aquelas notícias e falamos assim, nossa, como é que essa pessoa fez isso? A gente faz igual. Talvez não tenhamos chegado nos mesmos limites, ou não tenhamos tido a mesma história de vidas, as oportunidades e as inoportunidades que aquelas pessoas tiveram, mas se tivermos em certos cenários, talvez nós façamos coisas até pior, digna de um bom seriado de terror de uma TV. Porque diante de Deus, todos nós pecamos e todos nós temos um preço para a nossa bondade. Mas Paulo vai dizer assim, porque antes da lei já havia esse pecado para todo mundo, o pecado já existia no mundo para todo mundo, todavia a morte reinou de Adão até Moisés, e é aqui que Paulo delimita, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão. Somos todos iguais diante de Deus. Ou resumindo a história, estamos todos errados diante de Deus, completamente errados. E eu preciso ser honesto comigo. Porque quando eu não sou honesto, eu estou fazendo que nem o John Lennon na música do Imagine. Olhando para o mundo a partir daquilo que eu acho que o mundo deve ser. E eu deixo de olhar para o mundo e deixo de olhar para a minha humanidade a partir daquilo que Deus diz que nós somos. E diante de Deus nós somos errados. No capítulo 20 desse mesmo texto que nós estamos refletindo, Paulo reforça, eu não sei se vocês repararam isso, Paulo vai reforçando várias vezes a mesma coisa no mesmo texto. Ele repete, parece que é para botar na cabeça da gente, olha, tenham consciência de quem vocês são. Vocês se perderam da humanidade original, daquilo que Deus esperava que fosse ser humano. Paulo no versículo 20 vai mais a fundo ainda. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse: não matarás, não cobiçará a mulher do seu próximo, não levantará falso testemunho. Isso é para mostrar quem nós somos. Quando nós não queremos viver dessa forma, Paulo, nesse mesmo texto de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer, quem não quiser viver dessa forma, diante de Deus está tudo bem. Ele só vai entregar você para viver conforme as suas paixões. Aí o problema é seu, porque você vai ter que lidar com as consequências disso para o resto da vida. Mas eu preciso entender a lei. E hoje surgiu uma pergunta na classe lá de cima para batismo, que eu achei interessantíssima. Aliás, duas perguntas, uma da Anelisa e outra foi a Francine que levantou. Falou assim, mas assim, que aquele texto de do Evangelho de Mateus, em que chega um monte de gente lá, falando Senhor, Senhor, e Jesus fala assim, eu não tenho nada com vocês. Não sei quem vai lembrar desse texto. Romanos capítulo 7. Um monte de gente, Senhor Jesus, levantando o braço. Eu fico imaginando aqueles louvorzão, todo mundo de braço levantado. Fala, Senhor Jesus. Aí Jesus olha para a cara daquele pessoal e fala assim, viu? Mas o que vocês têm a ver comigo? Aí o pessoal tenta justificar a vida que tem, fala assim, viu, mas nós curamos pessoas, mas nós expulsamos demônios. Começa a vir uma série de autojustificativas para mostrar que eles eram melhores do que a média.
Aí Jesus fala assim, tá, vocês podem até ter feito tudo isso, mas não me obedeceram. Que adianta? Isso tudo se perde. Não é sobre curar pessoas, não é sobre realizar milagres, é sobre me obedecer. E para eu te obedecer, eu preciso me colocar diante da lei que o Deus me deu, para que eu possa viver conforme a lei, entendendo quem eu sou diante de Deus. Só que Paulo segue adiante nesse texto. Se fosse só isso, gente, a começar de mim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Se Paulo parasse aí, nós estaríamos plenamente enrolados. Nós perdemos a consciência do que é um ser humano a partir daquilo que Deus diz que é ser um ser humano. Estamos todos errados. Só que Paulo continua dizendo assim, entretanto, Salvador do apóstolo Paulo. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, onde a lei mostrou para você quem você é, transbordou a graça. A graça é justamente o meio pelo qual Jesus veio resgatar a nossa humanidade. É a graça. A graça é justamente o caminho que Deus falou assim, você não merece nada disso, mas eu vou te dar só porque eu te amo. A graça é onde Deus olhou para a nossa vida, distante da nossa humanidade, e falou assim, eu amo você do jeito que você é, mas mais ainda, para permitir que você continue sendo assim. A graça, ela nos mostra o quanto Deus está disposto a ir, até onde Deus está disposto a ir por nossa causa, que é na morte da cruz. E assim ele gera uma nova humanidade, alcançada por essa graça. Ele resgata a nossa humanidade, que é alcançada por essa graça, como ele mesmo diz no versículo de número 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O que Deus está nos dando é muito maior do que todas as acusações sobre a sua vida. Não são poucas as vezes que pessoas chegam para mim e falam assim, Cláudio, eu tenho uma dificuldade muito grande de me entregar para Jesus. Eu digo, porque eu fiz tanta coisa errada. Mas Paulo está dando a resposta aqui, se seu caso é esse. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão. Isso aqui parece aquele trava-língua da minha professora de canto, ela bota umas frases trava-língua lá que eu fico patinando, parece isso, ó. Muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais. A graça transborda. Eu, outro dia, fui botar água num copo, peguei a água e TDAH, como sou, né? O padrão. Coloquei a água, guardei a garrafa, fui fazer outra coisa. Adivinha o que eu fiz de novo? Fui colocar água no copo mais uma vez, transbordou o copo, lavei a cozinha. Ainda bem que a Cláudia nem estava lá para ver isso. A graça é assim. É colocar até transbordar, é colocar até sobrar, é ir além da falta. Não é olhar o copo nem pelo lado cheio, nem pelo lado vazio, porque pela graça o copo está sempre cheio. Porque não há nada que façamos, nada que faça com que Deus nos ame menos, e nem que nos ame mais. Ele nos amou o suficiente na cruz pela graça, e por isso a gente transborda. A graça de Deus, isso é a dádiva da graça que foi dada em Jesus, nos transborda muito mais. E Paulo deixa isso muito claro nesse texto, na carta aos Efésios, quando ele fala assim, é pela graça que vocês são salvos. Nós precisamos tomar consciência que nós perdemos a nossa humanidade. Nós não somos os seres humanos que Deus queria que nós fôssemos. Que todos nós sofremos e nós temos que nos avaliar pela medida certa, por aquilo que Deus diz que é ser um ser humano perfeito. E com isso, somente assim eu tenho condições de me arrepender de quem eu sou. Senão eu vou me avaliar por aqueles que eu acho que é pior do que eu. Mas quando eu me avalio por aquilo que Deus diz que é ser um ser humano, eu me rendo, eu me arrependo, eu me rendo diante da graça transformadora de Deus. E ela começa a me restaurar. E ela começa a me mudar, porque é por meio dessa fé. Isso é dom, é presente, não é você que faz por você. Não dá, de forma alguma, não tem como alinhar esse texto, minimamente, esse texto que nós estamos lendo aqui, com a música de John Lennon. Imagine um mundo melhor.
O Evangelho diz: não tem mundo melhor. Existe Deus transformando o mundo num lugar melhor. Não adianta, a gente vai imaginar e não vai alcançar. Não vai alcançar. Eu gosto muito de uma outra música da Marisa Monte chamada Vilarejo. Imagine um vilarejo, eu gosto, eu repito ela, porque ela para mim fala um pouco. Para mim, Deus ali botou um pinguinho assim de graça no coração da Marisa Monte e falou assim: olha o céu como é que vai ser, olha como é que vai ser o céu, olha como é que é viver pela graça. E tem vários pontos da graça nas músicas por aí, como tem de desgraça e muito louvor também, viu? E muito hino também. Mas nós temos que entender isso. E ver que Deus nos deu um presente para que nós resgatássemos a nossa humanidade. E essa nossa humanidade é obtida e a nova humanidade é obtida pela justificação. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com as consequências do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas reparem agora, olha que palavra profunda. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Vocês repararam que esse texto, parece que Paulo está querendo embolar nossa mente? Aí você começa a ler o texto e se perde. Eu me perdi um monte de vezes até preparar essa mensagem. Falei, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Porque Paulo era um cara que tinha várias culturas. Ele era romano, ele era judeu, ele falava um monte de idioma, era poliglota. Paulo era empreendedor, fazia tenda. Paulo fazia um monte de coisa. E Paulo, ele usa às vezes um linguajar que era mais comum na sua época. Justificação é um linguajar jurídico. Ai, não cai no meu computador não, que eu só tenho esse. Justificação era um linguajar jurídico, que representa mais ou menos assim. Você vai lá e comete uma falta contra alguém. Fui lá, matei, roubei, sei lá, bati no carro de alguém. Aí vai alguém lá e abre um BO para você. Ó, você cometeu uma falta grave aqui, você precisa pagar pelo carro do outro, pelo seu, se não tiver seguro, se lascou, né? Aí você tem que pagar. Aí você olha lá para a continha, para a sua conta corrente, deixa eu abrir o aplicativo do Nubank aqui, não estou fazendo nem propaganda para o Nubank, gente, peraí, deixa eu ver se eu tenho, como é que eu estou enrolando, nossa, só tenho que pagar aquele sapato caro lá que eu comprei, aquele terno, vixe, a esposa comprou presente para a criança, e você começa a ver que não tem saldo. Eu falo, isso não é justo, não tem saldo. Aí você fecha o celular e vai lá no juiz. Aí você olha o juiz, tem um cara que fez algo parecido com o que você fez lá. Imagina, você na frente do juiz, você e aquele cara. E está aquela coisa toda e de repente o juiz fala assim: você, fulano de tal, que bateu no carro da Joaninha, você está condenado a pagar 50 mil reais. Aí sai o cara assim com aquela continha debaixo da mão. E você acha que você está certo. Não, foi ele que bateu em mim, não foi eu que bati nele. Quando a gente está errado, a gente arruma um monte de justificativa, né, Marcelo? Tem gente boa, eu sou bom de arrumar justificativa quando eu estou errado. A gente começa a querer argumentar. Fala assim, mas não é bem assim. A batida dele pegou a lateral toda, a minha pegou só o para-choque. Mas não tem jeito. Diante do juiz justo, correto, você bateu. E Deus é um juiz justo e correto. E você errou. Ele não pode te dar uma pena diferente daquela que está do seu lado. Da pessoa que está do seu lado, não tem como. Aí falou, tá bom, me dá minha pena. Aí você abre assim. Ué, alguém errou. A Cláudia uma vez entrou nessa, ela abriu a conta corrente dela, tinha um dinheiro sobrando. Apareceu lá na época, ó o dinheirinho, 14 mil reais. Não é bom aparecer 14 mil reais nessa conta? Quem queria 14 mil reais hoje na conta? Eu queria, vou ficar feliz. Aí ficamos lá cabreiro com aquele dinheiro. Ela mais esperta que eu, porque se fosse eu teria gasto. Ela falou, vou deixar esse dinheiro aqui, porque apareceu na conta, não é meu, não foi eu que ganhei. Deu 4 a 5 meses, liga um banco aí, vamos chamar de Delta, né, para não botar o nome de ninguém. Falou, viu, a senhora agora vai cair a primeira prestação do empréstimo que a senhora fez. Ela falou, que empréstimo? Não, empréstimo de 14 mil reais. Foram lá, resumindo a história, falsificaram o nome dela, fizeram empréstimo, jogaram na conta dela. Aí ela pediu, foi um bafafá. E aí ela, por ser sábia, mais sábia que eu, ela falou, não, o dinheiro está aqui, estou devolvendo todinho para vocês. Esse é o golpe. Só que com Deus não tem golpe. O dinheiro cai na conta. E sabe por que cai na conta? Porque Jesus pagou a conta. Ele justificou a sua dívida.
Ele simplesmente justificou a sua dívida com Deus. Justificação é isso, é quando alguém paga a conta da nossa dívida. E Paulo fala que a graça nos justificou para nos dar nova humanidade. Versículo 18. Consequentemente, com uma só transgressão, resultou uma condenação para todos os homens. Assim, por um só ato de justiça, Jesus crucificado, veio a justificação para dar vida a todos os homens. Aqui está a pegadinha, gente. Isso é erro, não é erro, vamos chamar de erro, né? Isso é um problema de tradução. Ele veio para dar vida à nossa humanidade. A gente tem que tomar cuidado com a tradução, viu? Ele não veio dar vida a toda a humanidade. Ele veio resgatar a nova humanidade. Uma humanidade que vai reinar com Cristo. Versículo 17. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça, a dádiva da justiça, e farão o quê? Você foi criado para reinar. Você foi criada para reinar. Não porque nós merecemos reinar, porque Deus olhou com graça para a nossa vida. Não aceite, parece papo daquele pessoal da psicologia não, esquece, do positivismo tóxico, né? Você foi feita para reinar. Mas não é papo de positivismo, não. Não deixa nada dizer para você. Não deixa o seu pecado dizer para você que você não é nada, porque você foi feito para reinar com Cristo. Deus cria tudo para o homem governar a criação. Jesus resgata a nossa humanidade para nós governarmos junto à criação de novo. Nós somos uma nação. Nós não somos qualquer povo. Não dá para a gente ficar aí andando de cabeça baixa por qualquer coisa. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível e o primeiro da criação de novos humanos. Vocês viram isso aqui semana passada comigo. Mas deixa eu andar um pouquinho mais para frente nesse mesmo texto. Ele é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o cabeça dessa nova humanidade, onde ele é o primeiro e a matriz da nova humanidade. Vocês foram feitos para reinar. Para fazer parte de um povo único. Nós não fomos recriados em Cristo para andarmos de cabeça baixa. Nós fomos recriados em Cristo para fazermos em vida aquilo que nós cantamos bonito agora há pouco. Porque dele é a honra, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu estou aqui para te dizer essa noite que diante das dificuldades, das lutas da sua vida, pode bater no peito sim e falar assim, eu fui feito para reinar. E reinarei com Cristo, na glória, com Deus, porque eu faço parte de uma humanidade que é nova, que vai viver eternamente com Deus. Não tem nada na terra, nada criado pelo homem, nada elaborado pela imaginação humana, que possa te colocar no lugar que Jesus te coloca. Não tem nada que justifique quem você é, da maneira que Jesus justificou quem você é. Então eu quero que você saia daqui na segunda-feira, sabendo que Jesus reina, e eu sou chamado para reinar com Ele. Eu sou co-herdeiro da mesma herança. Eu sou co-participante da mesma graça. Porque Ele me justificou. E assim, termino aqui essa noite, dizendo o seguinte, para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amados e amadas, a Igreja de Cristo é a nova humanidade. É o resgate da humanidade perdida, que vai reinar com Deus, vai governar a criação de Deus num reino que é mandado única e exclusivamente por Deus. Nós já somos isso. Então não abaixe a sua cabeça para nada.
Vou usar um clichê gospel. Posso? Clichêzinho gospel. Às vezes eu faço isso. Posso? Clichê básico. Para resumir, se você não entendeu ainda. É bem pequenininho esse clichê. Você já deve ter ouvido isso mais vezes do que eu. A Leia eu tenho certeza que já ouviu. Vou mandar o clichê. Não vai ser nem tom de beatbox. Em vez de mostrar para Deus o tamanho do problema que está contigo até hoje, mostra para o teu problema o tamanho do seu Deus. Começa a segunda-feira assim. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. Porque Ele te fez um novo ser humano em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo são nova criação, nova humanidade. E as coisas antigas já passaram. Você não precisa perder o sono mais. Você não precisa se angustiar mais do que o necessário. Você não precisa chorar mais do que o necessário. Porque o teu Deus, o nosso Deus é maior do que o nosso problema. E o maior problema da sua vida, Ele já resolveu. A morte eterna pela vida eterna. Que Deus nos abençoe.